E aí, galera do sétimo 1 do Seneco Teles, beleza? Semana 3 do PET 3. E o tema dessa semana é a organização das sociedades pré-colombianas. Muitos podem estar perguntando, mas nós não estamos vendo sobre as viagens marítimas? Sim. E agora nós vamos começar a conhecer mais detalhadamente os locais que essas viagens marítimas foram descobrindo, os povos que os europeus foram conhecendo, foram entrando em contato. E muitos desses povos surpreenderam os europeus pelo alto índice de desenvolvimento, de conhecimento que eles haviam desenvolvido. Neste caso, nós temos como exemplo 3 grupos indígenas que merecem bastante atenção no nosso estudo escolar, que são os incas, os maias e os astecas. Os astecas viviam lá na região onde hoje é o México, que tem esse nome porque os astecas, eles se chamavam de mexicas. Quem os chamava de astecas foram os espanhóis, mas o nome deles próprios, eles mesmos se autodenominavam mexicas. Daí o nome México para o país que hoje ocupa o território que esses índios ocuparam de uma forma pacífica, tranquila, até o século XVI, quando os espanhóis dominaram a região. Não tão pacífica assim, porque os astecas eram um povo conhecido pelos demais povos indígenas da região por ser um povo assim conquistador, um povo de grandes guerreiros. O outro povo são os incas, que viveram aqui na América do Sul, também desenvolveram grandes conhecimentos, grandes técnicas de construção, de medicina, em várias áreas. Inclusive foram eles os responsáveis pelo cultivo da batata, que depois os espanhóis vão espalhar por toda a Europa, pelo restante da América, e vai ser esse sucesso, essa delícia que todo mundo gosta até hoje. E o terceiro povo que merece bastante destaque e atenção foram os maias. Os maias, quando os espanhóis aqui chegaram, já estavam em franca decadência. Os maias viviam na região onde hoje é o sul do México, né, a região que a gente chama de Península de Yucatán, e a região onde ficam 2 países, na América Central, Belize e Guatemala. O que chama atenção é que, enquanto os astecas, os incas, tinham imperadores, tinham um governo central que mandava em todas as vilas e cidades, os maias não. Os maias, eles eram como os gregos. Cada cidade tinha sua própria forma de governo, tinha seu próprio jeito de ser, e até eram adversárias, eram inimigas entre si, tá? Então, vamos ver o que essas atividades dessa semana estão pedindo sobre esses 3 povos, maias, astecas e incas, que nós costumamos chamar de pré-colombianos. Mas lembrando, pré-colombianos são todos os povos que habitavam a América, porque o termo pré-colombiano significa os povos que ocupavam a América antes da chegada de Colombo. E não eram somente os astecas, os maias e os incas que ocupavam a América antes da chegada de Colombo. O Brasil, os estados, onde hoje são os Estados Unidos, e outras partes do continente americano, tinham diversas nações, diversos grupos indígenas. Todos são pré-colombianos. Mas a gente chama atenção para esses 3 de um modo especial, porque o nível de desenvolvimento que eles tinham chama atenção e por isso eles são destacados na hora de estudar na escola, tá bom? Então, se vocês olharem na apostila, no PET 3, na página 71, tem um texto falando sobre os astecas, no qual se destaca a capital Tenochtitlan, que era o nome da capital dos astecas, que mais tarde viraria a cidade do México, a capital mexicana. Beleza? Logo em seguida, na página 72, ele vai falar na primeira atividade sobre os maias e mostra até o mapinha onde os maias viviam, basicamente a localização geográfica dos maias, e logo abaixo, numa segunda imagem, uma pirâmide maia, porque os maias eram grandes, se destacaram pela construção de grandes pirâmides e de grandes templos,
o que mostra um grande conhecimento de matemática, de arquitetura, de engenharia civil. E as perguntas que se seguem logo abaixo são todas baseadas nas imagens. Então, olhando as imagens, o mapa e a imagem das pirâmides, da pirâmide, na verdade, tem ali, ele mostra mais, ele destaca mais as ruínas da cidade de Tikal, que foram uma das mais poderosas cidades na época em que os maias eram os bambambãs do pedaço, aqui na América. Então, vocês vão olhar para responder as questões logo abaixo, no mapinha e nessa fotografia, nessa imagem, onde aparece a pirâmide e algumas ruínas dessa cidade maia chamada Tikal. Na atividade 2, ele já vai chamar mais atenção sobre os astecas, que viviam lá na região do México. Logo, tem um textinho falando sobre a cidade de Tenochtitlan e dando uma série de informações sobre essa cidade que era a capital dos astecas, perdão. E logo abaixo tem uma iluminura, uma pintura feita em 1524, mostrando, né, como era a cidade como era a capital dos astecas, a cidade de Tenochtitlan. E logo abaixo vem várias perguntinhas baseado no texto, nas informações que estão no texto e baseado na imagem. Então, leia com atenção o texto, observe e analise bem a imagem para poder responder essas 5 perguntinhas que vêm logo em seguida, tá? Então, é mera interpretação de texto e de imagem. Então, não precisa a gente nem quebrar muito a cabeça. As informações, as respostas estarão ali. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pesquise os astecas, pesquise sobre a cidade de Tenochtitlan na internet. A atividade 3 fala de uma forma que os incas utilizavam uma técnica que eles utilizavam para desenvolver as suas atividades agrícolas. Os astecas eram grandes produtores de milho, os maias também eram grandes produtores de milho, e os incas também produziam milho, produziam batata e outros produtos agrícolas. Então, tem um texto que fala sobre como era essa técnica de plantar que os incas que viviam aqui na América do Sul desenvolveram, e logo embaixo do texto vem uma imagem de como eram essas plantações. Então, todas as perguntas que se seguem estão baseadas na interpretação, nas informações que estão no texto da atividade 3 e nas imagens. Então, leia o texto com bastante atenção, leia as imagens com bastante atenção, as imagens não, né? A imagem com bastante atenção e você vai respondendo. Se tiver alguma pergunta que não dá para encontrar no texto, não dá para encontrar na imagem, aí você vai lá nos sites sugeridos que tem nas salas online ou em qualquer site que você sabe, conhece e já acostumou a pesquisar nesse período, que você vai encontrar muitas informações sobre os incas, sobre o modo de plantio, as técnicas de plantio, sobre a religiosidade, um monte de coisa, um monte de informação sobre eles. Tudo bem? Professor, o senhor não vai falar para nós questão por questão, responder questão por questão? Não, gente, a resposta é responsabilidade de vocês. O que eu estou dando aqui é uma orientação sobre como eram esses povos, por que eles eram importantes, né? Eles tinham uma forma de escrita, a escrita deles não era igual à nossa, não era de letrinhas que juntando formavam palavras, eles tinham uma forma que era baseada em desenhos. Esses desenhos significavam uma série de palavras, de ideias, de situações. Os incas, por exemplo, eles tinham como forma de registro uma cordinha onde eles davam nó, que chamava-se quipô. Esse quipô ou quipu, vocês vão achar dos dois jeitos, quipu com U no final ou quipô com O no final. O tamanho do nó, o formato do nó, a posição em que vinha o nó nas cordinhas, significava uma série de
palavras, de situações. Então, essa e os incas, aliás, os astecas e os maias já usavam de desenhos, pequenos desenhos que representavam ideias, situações e palavras. Então, esta era uma forma de registros. Uma forma de registro muito legal, muito interessante, dificílimo de se entender, de se decifrar. Tem muita coisa ainda que não foi decifrada. Tem muitos símbolos que ainda não se sabe o seu significado. Mas o importante é vocês saberem isso, que esses povos eram extremamente desenvolvidos e tinham um grande conhecimento, conheciam técnicas de cultivo bastante avançadas. Em algumas áreas, eles tinham conhecimentos técnicos que eram até mais avançados que dos próprios europeus. Beleza? Mas as perguntas em si estão todas relacionadas com o textinho que está logo abaixo das atividades e com as imagens que aparecem. Então é só ler com atenção, observar bem as imagens, que vocês chegam na resposta tranquilamente. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana.